Atenção, nação rubro-negra! A madrugada foi de tensão nos bastidores e Filipe Luís amanheceu este sábado com uma dúvida que pode mudar completamente o destino da Supercopa do Brasil amanhã. Lucas Paquetá está regularizado, o nome apareceu no bid na sexta-feira, mas o que aconteceu no treino fechado no Ninho do Urubu acendeu um alerta vermelho sobre a condição física do nosso camisa 10. E não é só isso, a zaga titular, que parecia intocável com Léo Ortiz, pode sofrer uma alteração drástica de última hora para conter a bola aérea do Corinthians. Estamos a menos de 24 horas da grande decisão em Brasília. O clima no Mané Garrincha promete ser hostil, tenso, digno de uma final entre as duas maiores torcidas do país. Mas o jogo começou muito antes do apito inicial. Começou na prancheta de Filipe Luís e no departamento médico do Flamengo. A situação de Lucas Paquetá é o epicentro de todas as discussões neste sábado, dia 31 de janeiro. Vamos aos fatos crus e diretos. Paquetá não joga uma partida oficial desde o dia 6 de janeiro, quando atuou por apenas 63 minutos na derrota do West Ham para o Nottingham Forest. Desde então, ele viveu o turbilhão da negociação, a despedida da Inglaterra, a viagem longa e o desembarque no Rio de Janeiro na última quinta-feira. O protocolo de recuperação foi acelerado. A diretoria e a comissão técnica trabalharam em uma sintonia fina para garantir que a burocracia fosse vencida. E foi. O nome dele está no boletim informativo diário da CBF. Legalmente, Lucas Paquetá pode entrar em campo amanhã contra o Corinthians. Porém, o futebol não se joga com papelada, se joga com pulmão e músculo. A avaliação física realizada nesta sexta-feira trouxe dados conflitantes. O jogador está clinicamente curado, sem lesões, mas o ritmo de jogo é uma incógnita gigantesca. Colocar Paquetá de titular em uma final de Supercopa, com a intensidade que um clássico interestadual exige, é um risco calculado que Filipe Luís está ponderando neste exato momento. A tendência, pelo que apuramos nos bastidores do Ninho, é que ele inicie no banco de reservas. A ideia é preservar a integridade do atleta para o decorrer da temporada e utilizá-lo como uma arma nuclear no segundo tempo, caso o jogo esteja travado ou o Flamengo precise de uma faísca de genialidade para furar o bloqueio paulista. Mas se você acha que a única dor de cabeça do nosso treinador é o meio-campo, você está muito enganado. Existe uma movimentação tática silenciosa acontecendo na defesa que pode pegar muita gente de surpresa. A entrada de Vitão no lugar de Léo Ortiz não é apenas uma especulação vazia, é um teste real que foi executado. E o motivo dessa possível troca envolve uma fragilidade específica que o Corinthians costuma explorar e que pode ser fatal se não for corrigida a tempo. Eu vou te explicar detalhadamente o porquê dessa mudança na zaga e como ela impacta a saída de bola do Rossi, mas antes, preciso que você entenda como o meio-campo vai se comportar sem o Paquetá desde o início. Com a provável ausência do Paquetá nos 11 iniciais, a responsabilidade da criação recai, mais uma vez, sobre os ombros de Georgian de Arrascaeta. O uruguaio, que foi poupado de parte da pré-temporada para fortalecimento muscular, treinou normalmente e deve ser o maestro. A trinca de meio deve ser formada por Eric Pulgar, dando a sustentação defensiva à frente da zaga, Jorginho, fazendo o papel de segundo volante com chegada na área, e Arrascaeta flutuando. A grande questão aqui é a dinâmica. Jorginho tem sido uma peça fundamental para dar fluidez, mas em jogos de alta pegada física, como será contra o Corinthians, ele precisa estar 100% ligado na recomposição. O Corinthians joga muito no erro do adversário, na transição rápida. Se Jorginho e Pulgar baterem cabeça, nossa defesa ficará exposta. E é exatamente aqui que entra a discussão sobre a zaga. Léo Ortiz é, tecnicamente, um dos melhores zagueiros do Brasil com a bola no pé. Ele oferece uma saída de jogo limpa, quase como um volante recuado. No entanto, a comissão técnica de Filipe Luís detectou que o ataque do Corinthians tem levado vantagem no jogo aéreo ofensivo e nas disputas físicas de pivô. Vitão, recém-chegado e com características de maior imposição física e velocidade na recuperação, foi testado entre os titulares. A dúvida é cruel. Manter a qualidade na saída de bola com Ortiz ou priorizar o combate físico e a bola aérea com Vitão? Essa escolha define como o Flamengo vai atacar.
Se Ortiz joga, o Flamengo constrói desde trás, atraindo o Corinthians para o seu campo. Se Vitão joga, a tendência é um jogo mais vertical, buscando as pontas mais rapidamente. E falando em pontas, a lateral esquerda também tem dono, mas com uma função diferente. Alex Sandro será titular. A experiência dele em finais europeias conta muito. A expectativa é que ele atue mais preso, quase formando uma linha de 3 com os zagueiros quando o time ataca, liberando o lateral direito Varela, ou até mesmo o ala do lado oposto, para subir. Isso cria uma assimetria que confunde a marcação adversária. Mas a verdadeira revolução tática que Filipe Luís pode promover não está na defesa, e sim na linha de frente. Existe uma disputa acirrada entre a história e o momento, entre a idolatria e a inovação tática. Bruno Henrique, o rei dos clássicos, contra Samuel Lino, a contratação de peso que traz uma dinâmica europeia. A escolha de um ou de outro muda completamente o desenho do time, transformando um 4-3-3 clássico em um 4-4-2 híbrido que pode anular a principal arma do Corinthians. Eu já vou te contar quem está na frente dessa corrida e como isso afeta o Pedro, mas antes, vamos analisar o cenário do nosso adversário, porque subestimar o Corinthians em final é o primeiro passo para a derrota. O Corinthians chega para essa Supercopa como o atual campeão da Copa do Brasil, um time que sabe sofrer. Eles não se importam em dar a bola para o Flamengo. A estratégia deles é clara: fechar a casinha e explorar a velocidade nas costas dos nossos laterais. Por isso, a preocupação com Léo Ortiz e a possível entrada de Vitão. O técnico deles sabe que o Flamengo, quando pressionado na saída de bola, pode cometer erros. E aqui entra o fator psicológico. O Flamengo é o atual campeão brasileiro, tem o melhor elenco, a maior folha salarial. A obrigação de propor o jogo é nossa. Eles jogam pelo erro. Para combater esse ferrolho, a presença de Nicolás de la Cruz seria ideal, mas na ausência dele ou com um meio-campo modificado, a função de Carrascal se torna vital. O colombiano tem a capacidade de quebrar linhas com o drible curto. Ele deve iniciar aberto pela direita, mas com liberdade total para cair pelo meio e se associar ao Arrascaeta. Essa movimentação é chave. Se Carrascal ficar preso na linha lateral, ele será anulado pela marcação dobrada. Ele precisa flutuar. A instrução de Filipe Luís tem sido clara nos treinos. Movimentação constante para desorganizar a linha de 5 defensiva que o Corinthians às vezes monta. Agora, voltando à bomba do ataque, Bruno Henrique ou Samuel Lino? Essa é a dúvida que pode definir o campeão. Bruno Henrique dispensa apresentações. Ele tem a mística, a velocidade, a capacidade de decidir em um lance. Em finais, ele cresce. Porém, Samuel Lino oferece algo que o BH, pela idade e característica, entrega menos hoje: recomposição tática e construção por dentro. Lino pode atuar como um ala esquerdo, transformando o time num 4-4-2 sem a bola, ajudando o Alex Sandro a fechar o setor. Com a bola, ele tem o drible e o chute de fora da área. A informação que chega é que Samuel Lino treinou muito bem e impressionou pela intensidade. Filipe Luís é um técnico estudioso que valoriza o controle do meio-campo. Samuel Lino oferece mais controle. Bruno Henrique oferece mais caos, no bom sentido. Para um início de jogo, onde as equipes se estudam, Lino parece estar um passo à frente na preferência tática para começar jogando, deixando Bruno Henrique como aquela arma letal para os 30 minutos finais, quando a defesa adversária já estiver desgastada. Imagine o cenário: o lateral do Corinthians cansado de marcar o Lino o jogo todo e de repente entra o Bruno Henrique fresco para correr nas costas dele. É uma estratégia de xadrez. E o Pedro? O artilheiro precisa ser alimentado. Com Lino e Carrascal, a bola tende a chegar mais pelo chão, em tabelas curtas. Com Bruno Henrique, a bola chega mais em cruzamentos e bolas em profundidade. Pedro vive grande fase e é a esperança de gol. A batalha dele contra os zagueiros do Corinthians será física. Ele precisará fazer o pivô com perfeição para permitir a chegada de Arrascaeta e dos pontas. Essa Supercopa não é apenas um troféu isolado, ela dita o tom da temporada 2026. Ganhar significa paz para Filipe Luís implementar seu trabalho, confiança para os reforços como Paquetá e Lino, e uma afirmação de hegemonia. Perder traz a pressão imediata, as críticas da torcida e aquele clima de desconfiança que conhecemos bem. É um jogo de peso imenso.
E falando em peso e planejamento, não podemos ignorar o mercado da bola, que continua fervendo mesmo às vésperas da decisão. A chegada de Paquetá resolveu a questão do craque midiático, mas a diretoria sabe que o elenco precisa de ajustes finos. A situação do volante Marcos Antônio é um exemplo claro de como o Flamengo está operando, com cautela, mas sem desistir dos seus alvos. E essa negociação frustrada com o São Paulo diz muito sobre o que o Flamengo fará nos próximos dias com o dinheiro que seria investido nele. Eu vou te atualizar sobre essa recusa e sobre uma possível reviravolta envolvendo um nome do Zenit, mas segura aí que tem um detalhe financeiro na venda do Michael que viabilizou tudo isso e que poucos torcedores perceberam. Primeiro, o caso Marcos Antônio. O Flamengo fez uma sondagem, uma proposta inicial, buscando um empréstimo com obrigação de compra ou valores que o São Paulo considerou baixos. A resposta do tricolor paulista foi um não rotundo. Eles estão exercendo a compra junto a Lazio e veem o jogador como pilar do time para a Libertadores. O presidente do São Paulo não quer começar a gestão vendendo um titular para um rival direto. Isso é do jogo. Mas o que isso significa para o Flamengo? Significa que há uma lacuna no elenco identificada pela comissão técnica. Um volante que controle o ritmo, um carregador de piano com técnica. Com a negativa, o Flamengo mantém o radar ligado. O dinheiro está separado. Enquanto isso, a novela Luiz Henrique e Zenit parece ter esfriado, mas no futebol, onde há fumaça, há fogo. O Flamengo nega oficialmente. É a postura padrão, negar para não inflacionar. Mas a relação com o Zenit é péssima desde a compra do Gerson e a venda do próprio Gerson de volta. Os russos são negociadores duros. Eles pagaram a multa para levar o jogador e não facilitam. Trazer Luiz Henrique, ex-Botafogo, seria uma resposta de mercado, mas hoje, sábado, a diretoria foca 100% em fechar o grupo que está em Brasília. Qualquer movimento só acontecerá após a Supercopa. A prioridade agora é blindar o elenco. Uma peça que sai para outra entrar, Michael. O nosso robozinho está de malas prontas para a Arábia Saudita. O Al-Ula da segunda divisão aceitou as condições. Empréstimo com obrigação de compra. Michael queria ficar no Brasil, mas os clubes daqui não conseguem competir com os petrodólares e com a pedida do Flamengo. Essa saída é fundamental para a engenharia financeira. O salário do Michael, somado à quantia da venda futura, abre o espaço na folha salarial para acomodar os vencimentos de Lucas Paquetá e de Samuel Lino sem ferir o orçamento. É uma gestão de fluxo de caixa inteligente. O torcedor sente saudade do carisma do Michael, mas tecnicamente o Flamengo sobe de patamar com as trocas. Sai um ponta velocista, entra um meia de classe mundial e um atacante tático europeu. Voltando ao foco da Supercopa, o fator Brasília. O Mané Garrincha é, historicamente, uma segunda casa para o Flamengo. A torcida esgotou a sua parte. A promessa é de maioria rubro-negra nas arquibancadas. O gramado está em boas condições, o que favorece o time mais técnico, no caso, o nosso. A previsão do tempo indica calor, o que pode pesar no segundo tempo, favorecendo quem tiver mais banco. E se olharmos para o banco de reservas, a vantagem do Flamengo é absurda. Teremos Paquetá, provavelmente, Bruno Henrique ou Lino, Alan, Ayrton Lucas, opções que seriam titulares em qualquer outro time da América do Sul. O Corinthians não tem essa profundidade. A arbitragem também é um tema que sempre gera burburinho. A CBF escalou um quadro FIFA experiente, mas a pressão será imensa. O Flamengo precisa entrar focado, sem cair em provocações. O Corinthians vai tentar picar o jogo, fazer cera, irritar o Arrascaeta e o Pulgar. A inteligência emocional será tão importante quanto a tática. Filipe Luiz, que foi jogador até pouco tempo, sabe disso melhor que ninguém. A palestra dele antes do jogo deve focar muito nesse aspecto mental. Jogar bola, esquecer o juiz, impor o ritmo. Resumindo a provável escalação para você já ir visualizando o time em campo. No gol, Rossi, absoluto. Na lateral direita, Varela, que precisa cuidar das subidas do lateral adversário. A zaga é a grande dúvida. Léo Ortiz, pela técnica, ou Vitão, pela força aérea, ao lado do xerife Léo Pereira. Na esquerda, a classe de Alex Sandro. O meio-campo de combate e criação com Pulgar, Jorginho e Arrascaeta. E na frente, a magia de Carrascal, o faro de gol de Pedro e a disputa titânica entre Bruno Henrique e Samuel Lino.
E sobre o Paquetá, as primeiras palavras dele como jogador do Flamengo nessa nova era já emocionaram a torcida. Ele disse: "Recusei rivais, nunca pedi para ir embora, pedi para voltar para casa." Essa declaração não é da boca para fora. Ele teve propostas de clubes ingleses para continuar na Premier League ganhando em libras. O Tottenham estava interessado, mas ele escolheu o Flamengo. Ele escolheu o projeto de ser o protagonista do futebol sul-americano rumo à Copa de 2026. A identificação dele com o clube é um ativo que não se compra. Ter um jogador desse nível, motivado, vestindo a 10, ou o número que for designado, contagia o vestiário. Mesmo que jogue apenas 30 minutos amanhã, a presença dele no banco já muda a atmosfera do estádio. O adversário olha para o lado e vê o Paquetá aquecendo. Isso gera temor. A operação financeira para trazer o Paquetá foi colossal. Estamos falando de mais de 42 milhões de euros totais, parcelados até 2028. É o maior investimento da história do futebol brasileiro. Isso mostra a ambição do Flamengo. Não estamos montando um time para ganhar o Carioca. Estamos montando um time para ganhar o Super Mundial. E a Supercopa contra o Corinthians é o primeiro degrau dessa escada. É a chance de começar o ano levantando taça, calando os críticos e mostrando que o investimento dá retorno imediato. Outro ponto que merece destaque é a preparação dos goleiros. Rossi tem sido muito exigido nos treinos de pênaltis. Em caso de empate no tempo normal, a decisão vai para as penalidades máximas. O histórico recente do Flamengo em pênaltis oscila, mas Rossi é um especialista. A confiança nele é total. Do outro lado, o Corinthians também tem bons batedores. Ninguém quer que chegue a esse ponto, o Flamengo quer resolver nos 90 minutos, mas se precisar, estamos preparados. A nação está ansiosa. As redes sociais fervem. A hashtag #SateGordo Supercopa do Mengão já domina os trending topics. A expectativa é de recorde de audiência. Você, torcedor, tem um papel fundamental. A energia que vem da arquibancada e de casa chega aos jogadores. É hora de apoiar, de acreditar. Esqueça as cornetas, esqueça as polêmicas de arbitragem de jogos passados. O foco é domingo. O foco é Corinthians. O foco é taça. Ainda sobre o mercado, só para fechar as pontas soltas, o Flamengo segue monitorando laterais direitos para compor elenco, já que Varela e Wesley podem ser alvos de janelas europeias no meio do ano. Mas repito, nada acontece antes de segunda-feira. O departamento de futebol está em modo avião para negociações e em modo turbo para a decisão. A comissão técnica estudou exaustivamente os últimos 10 jogos do Corinthians. Sabem onde eles erram a saída de bola. Sabem quem é o elo fraco na defesa. A estratégia está traçada. A execução depende dos jogadores. E com a qualidade que temos, a obrigação é impor o jogo. Não podemos aceitar passivamente a marcação deles. A Arrascaeta terá liberdade para flutuar e buscar o jogo onde estiver o espaço. Se eles fecharem o meio, a bola vai para o Lino BH na ponta. Se eles abrirem, o Pedro faz a parede pelo meio. Temos repertório. O domingo promete ser histórico. O retorno do Paquetá, mesmo que no banco, a estreia de reforços em finais, a chance de mais um título nacional. O Flamengo é gigante e vive de títulos. Amanhã é dia de honrar o manto sagrado. Agora, preste muita atenção. A escalação oficial sai 1 hora antes do jogo, e essa decisão entre Vitão e Ortiz, e principalmente entre Bruno Henrique e Samuel Lino, vai ser guardada às 7 chaves pelo Filipe Luís até o último segundo. Eu estarei aqui, de plantão, para trazer a confirmação em primeira mão para você. Se você quer saber antes de todo mundo quem vai para o jogo e se o Paquetá vai mesmo para o banco, clica agora no botão de inscrever-se e ativa o sininho. Não confie em boatos de WhatsApp, confie na informação apurada. Te espero no próximo vídeo com a escalação confirmada e o pré-jogo direto de Brasília. Saudações rubro-negras.